Tem sido uma experiência muito marcante para a nossa igreja, esses 21 dias de jejum e oração que temos tido, e já vencemos a segunda semana. E ontem, pela manhã, nós tivemos uma frequência semelhante à frequência de domingo, aqui na nossa reunião de oração. Nós louvamos a Deus pelo que temos experimentado, e o que temos sentido é que não sabemos exatamente aquilo que vai acontecer ou que pode acontecer como resposta de Deus a uma campanha de oração como essa, do ponto de vista do mundo exterior, né, daquilo que vai acontecer lá fora. Mas nós sabemos que alguma coisa já está acontecendo em nossas vidas, na vida de muitas pessoas que aqui têm vindo, no coração das pessoas. Alguma coisa Deus já está fazendo dentro de nós. E isso é algo maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso, por aquilo que Ele já está fazendo em nossa igreja. Nós estamos orando pelo Brasil, mas Deus já está fazendo alguma coisa dentro de nós. Nós estamos orando pela família brasileira, mas Deus já está fazendo algo dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E isso é realmente maravilhoso. E nesta manhã, nós queremos dar um enfoque num outro ponto importante desse período de 21 dias. Nas primeiras mensagens desse tempo, nós falamos sobre esperança para o Brasil. Ainda há esperança para o Brasil. E nosso tema foi esse, nosso enfoque foi esse. Mas hoje nós queremos falar sobre esperança também para a família. Nós estamos orando pelo Brasil, pela família e por nossas vidas. E hoje então quero trazer essa palavra de esperança para a nossa família, esperança para a minha família. Quero trazer essa palavra boa, essa palavra para você, essa palavra para o seu coração, essa palavra para a sua casa. Nós sabemos que os sentimentos mais intensos que nós experimentamos, sentimentos mais fortes, as experiências mais fortes que nós vivemos, são aquelas que nós experimentamos, que nós vivemos dentro da nossa casa, são aquelas que nós vivemos dentro da nossa família. E a família, o lar, a nossa casa, costuma ser o palco das emoções mais fortes, das experiências mais fortes, sejam elas boas ou sejam elas ruins. O fato é que as grandes experiências da vida, as mais marcantes, aquelas que nós provavelmente nunca nos esqueceremos, grande parte delas, se não a maioria delas, ou todas elas, aconteceram no contexto do lar, no contexto da família. Quais são os sentimentos? Quais são os sentimentos que você tem com relação à sua família? Medo? Os meus pais não me entendem. Se eles se separarem, ou eles não se entendem, se eles se separarem, como é que as coisas vão ficar? Como é que vai ficar a nossa família? Como é que vai ficar a minha vida? Eu estou com medo. Será que quando você vê a situação da sua família, sua relação com a família, o que você sente é medo? Será que quando você pensa na sua família, os seus sentimentos com relação a ela são sentimentos de inadequação? Eu não consigo me sentir fazendo parte dessa família. Parece que sou um peixe fora d'água. Há um sentimento de inadequação. Eu não me sinto adequado, bem instalado, confortável, ajeitado ali dentro. Talvez alguém diga, meu sentimento é de tristeza. A nossa relação só faz piorar. Não era isso que eu esperava quando nós começamos. Outros talvez digam, quando pensam na situação da família, sobre frustração. Eu sinto que sou um fracasso como marido, eu sinto que sou um fracasso como pai, eu sinto que sou um fracasso como esposa, como mãe, mas não sei exatamente o que fazer
para melhorar. Outros talvez digam, eu estou muito preocupado quando penso em família, quando penso na minha família. E a preocupação é essa: o que será que ele, o que será que ela está fazendo agora? Onde será que ele ou que ela está nesse momento? Talvez alguém diga, pensando na família, nas relações familiares, a palavra que define seria angústia. São tantas contas para pagar, são tantos compromissos para honrar. Como será que eu vou conseguir, no meio de uma pandemia, no meio dessa situação, dinheiro escasso, mais contas a pagar, mais cheques do que na rua, do que lastro na conta corrente? Como será que vou conseguir resolver essa situação, essa equação? Outros talvez diriam que a palavra que vem à mente quando a questão é a família seja de fato ansiedade. E se o resultado daquele exame der positivo? Meu Deus, o que será que vai acontecer? Tantos planos, tantos sonhos, e agora esse problema, essa doença, essa enfermidade. Uma outra situação que alguns convivem com ela, no contexto da família, quando perguntamos que palavra vem à sua mente no momento sobre família, talvez a palavra seja solidão. Algumas pessoas talvez nesse momento da vida, quando pensam na sua família, a palavra que vem à mente seja solidão. E a reflexão seja: eu me sinto abandonada, eu me sinto abandonado. Quando será que um deles virá me visitar? Eu fiz tanto por eles, dediquei a minha vida toda por eles. Há quanto tempo eles não vêm me ver? Talvez você se identifique com alguns desses sentimentos. Ou talvez possa acrescentar outros à lista. Alguns que não foram lembrados aqui. Decepção, culpa, mágoa, impotência, raiva, desamparo. Por isso que eu falei que a família é o lugar onde nós experimentamos as experiências mais felizes, as experiências mais marcantes da nossa vida, do ponto de vista positivo, da alegria, da efusividade, das grandes emoções, mas também algumas das mais tristes que poderíamos experimentar. Elas acontecem muitas vezes no contexto da família. A passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 26 a 34, lança luzes sobre a compreensão da nossa vida em família. E eu gostaria de refletir um pouco com você nessa manhã sobre esperança para a família. No testemunho dessa família que nós encontramos em Atos 16, a Bíblia fala-nos rapidamente sobre essa família, alguns poucos versículos, mas que nos trazem algumas inferências, algumas lições sobre ela. E mais ainda, nos ajuda a ver as coisas como realmente são, ajuda-nos a resgatar a nossa esperança. Nós vamos ver aqui algumas verdades que nós precisamos entender nessa manhã. Há esperança para a sua família. Há esperança para a sua família. Em primeiro lugar, há esperança para a sua família. Aliás, vamos ler o texto bíblico antes de entrarmos propriamente nas reflexões. Vamos ler o texto bíblico, já muito conhecido de todos nós. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Amém. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Há esperança para a sua família. Houve esperança para a família daquele carcereiro. Há esperança para a sua família em primeiro lugar, porque todas as famílias têm problemas. Nós mencionamos uma lista aqui de situações. Talvez você tenha se enquadrado, se encontrado em algumas daquelas palavras. Talvez não tenha se encontrado em nenhuma delas. Talvez tenha se lembrado de alguma outra situação. Mas o fato é que todas as famílias têm problemas. O quintal do vizinho, a grama é mais verde ali, lá não tem problema. Todas têm. Todas têm. A vida do carcereiro de Filipos estava longe de ser perfeita. A família dele também tinha suas dificuldades. A sua profissão, a profissão de carcereiro, fazia com que ele vivesse num ambiente lúgubre. A tradição do Império Romano, a tradição da guarda romana, fazia com que a residência da família ficasse ou fosse exatamente no próprio presídio, na própria cadeia. O que fazia com que a sua família vivesse exatamente no contexto da prisão e convivesse com os presidiários, convivesse com aqueles que ali estavam presos, criminosos. Havia também sempre o risco de uma fuga, e caso isso acontecesse, havendo uma fuga, o carcereiro era o primeiro a ser tomado, era o primeiro alvo daqueles que fugiam. Ele era torturado, ele era morto, e sua família, estando ali, estando dentro do contexto da prisão, tinha uma sorte semelhante. E para piorar ainda mais as coisas, veio um terremoto, abalou as estruturas de toda aquela construção, as estruturas do cárcere romano. Todas as famílias têm problemas. Sim, todas elas têm. E o carcereiro estava com sérios problemas ali naquela madrugada. O único lugar no qual os moradores não têm problemas, não experimentam problemas, é no cemitério. Mas nós não queremos nos mudar para lá, não é verdade? Ninguém quer se mudar para lá. Alguns compram lá um puxadinho lá, né? Eu lembro de uma ex-ovelha, que um dia me convidou: pastor, eu gostaria muito que o senhor fosse, eu comprei um lote. Eu, pastor novo, meu primeiro ministério, inocente, né? Eu comprei um lote, queria que o senhor fosse lá orar comigo, dedicando o lote. E eu tão compenetrado, tão dedicado, né? Na segunda-feira de manhã, estava lá na porta da igreja para encontrar aquele irmão, para ir lá orar, dedicando o lote. Quando me vejo na porta do cemitério, ele: não, pastor, eu comprei um lote aqui, quero que o irmão veja e ore, e quando acontecer, se o pastor for meu pastor na época, já sabe que está reservado aqui. E oramos ali. Mas o fato é que ninguém, em vida, pretende morar lá. Mas lá é o único lugar onde não teremos problemas. A vida está cheia de lutas, de crises, preocupações, desafios, ameaças. Entretanto, é sempre melhor enfrentá-los juntos. Sempre será melhor enfrentá-los em família. Deus nos fez para viver em família. Deus nos fez para viver em sociedade. Deus nos fez para vivermos juntos. É por isso que ele disse lá no início, quando ele fez o homem, e imediatamente depois
tratou de providenciar para ele uma companheira, olhando o restante da criação, percebendo que todos os demais estavam acompanhados, estavam constituindo a sua família. E Deus percebeu então que o homem estava solitário. Ele então diagnosticou, percebeu e disse: não é bom, não é bom, não é bom que o homem esteja só. Então Deus providenciou que ele vivesse em família, que ele vivesse em comunidade, que ele tivesse um lar. Será sempre melhor viver em família. Essa é a primeira questão importante que nós queremos deixar aqui nessa manhã. A esperança para a família, porque todas as famílias têm problemas, todas elas têm lutas, mas sempre será melhor caminharmos juntos em família. Em segundo lugar, a esperança para a sua família, porque todas as famílias são importantes. Todas as famílias são importantes. Todas as famílias têm lutas, e é melhor andarem juntas, mesmo que seja como no caso do carcereiro de Filipos, andavam juntos, viviam juntos, mesmo vivendo dentro da prisão, a família estava ali unida, vencendo as dificuldades, mas mesmo o carcereiro, vivendo com a sua família humilde, no contexto da prisão, as limitações que viviam ali, todas as famílias são importantes, mesmo as mais simples. Foi exatamente a família do carcereiro, alguém que não tinha como escolher onde morar, não havia opção, morava onde dava, morava onde podia morar, exatamente onde era determinado morar, no meio da prisão, entre criminosos, um lugar com toda certeza fétido, ruim, pois foi exatamente a casa do carcereiro que Deus enviou os seus mensageiros. Foi a casa do carcereiro para onde Deus enviou Paulo e Silas. Ele e os seus familiares foram o segundo lar evangelizado na Europa. O segundo lar evangelizado na Europa. E o Senhor poderia ter enviado os missionários, aqueles seus missionários aos governantes, poderia ter enviado aqueles seus missionários a talvez pessoas abastadas, que pudessem, quem sabe, uma visão estratégica, financiar o avanço da obra missionária naquela região. Mas a estratégia de Deus é diferente. E Ele envia exatamente aquele lar de pessoas simples, sem recursos. Deus enviou os seus missionários. Deus enviou Paulo e Silas a uma família que vivia na prisão, no cárcere, no calabouço. Aquela família que precisava de salvação. E tanto é notório que precisava de salvação, que o mesmo elemento, que a mesma pessoa que pouco antes, aquele oficial de justiça, responsável pela execução da prisão de Paulo, responsável por executar os açoites, responsável por executar a pena de açoitar Paulo, levá-lo ao cárcere, aquele que foi o seu verdugo, é também o mesmo que após o terremoto, tendo sido chamado por Paulo e Silas para entrar na cela, dizendo que eles estavam ali, que não haviam fugido, que não houve fuga na prisão, mas que eles continuavam ali, clama por salvação. Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles precisavam de salvação. Aquelas pessoas não eram insensíveis para o Senhor, para Deus. E para Deus ninguém é invisível. Eles não eram insensíveis com relação à necessidade de salvação, mas eles também não eram invisíveis para Deus. Deus não é o Superman que tem a visão de raio-x, mas embora tenha a visão de raio-x, né? Quem lembra da história, né? Não consegue penetrar uma parede de chumbo, não é verdade? Deus veio além, não tem limitações. Deus sempre enxerga o que se passa na nossa casa, no nosso coração. E lembre-se então que o Senhor se importa com você. Deus se importa com você.
Deus se importa com a sua casa. Deus se importa com aquilo que acontece dentro da sua família. Lembre-se que o Senhor se importa com você. Ele enxerga e toma as providências. O meu lar é muito simples. O meu lar é muito pobre. Deus providenciou que os seus mensageiros chegassem à casa do carcereiro de Filipos. E a partir da casa do carcereiro de Filipos, da alegria da salvação que chega àquela casa, o segundo lar alcançado na Europa, o evangelho se espalha por toda aquela região. Outra grande verdade que precisamos entender sobre a família, outra grande verdade, além da verdade que nós vimos de que todas as famílias têm problemas, todas as famílias são importantes. Em terceiro lugar, a salvação para a família chegará. A salvação para a família chegará. Não desanime. Essa é a palavra também que chega para o nosso coração na experiência do carcereiro de Filipos. Não desanime. Não se canse. Não se desalente na demora. Na hora certa o Senhor providenciará a salvação. Quantos anos de oração? Quanto tempo clamando? Quanto tempo buscando uma resposta de Deus para a salvação daquele filho, daquela filha? Quanto tempo clamando ao Senhor pela salvação do esposo, da esposa? Quando aconteceu o terremoto, por volta da meia-noite, ali em Filipos, o carcereiro pensou que os presos tivessem fugido. Ele olha para a prisão, as portas estavam abertas. Era tarde da noite, tudo estava escuro. E ele só conseguia perceber que as portas estavam abertas. O terremoto foi muito forte. Não dava para ver o que estava acontecendo lá dentro. Tanto é que ele precisa iluminar a cela para ele poder enxergar depois. E ele sabia que, tendo fugido os presos, uma vez que haveria de ser torturado assim que fosse alcançado, ele pagaria com a sua própria vida. E agora então ele estava prestes a cometer o suicídio. Ele pega a espada e iria se matar. Ele não via saída. Ele estava desesperado. Mas Paulo e Silas lá dentro da prisão, eles não podiam ser vistos, tudo estava escuro. Dentro da prisão, eles gritam lá de dentro, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E o alívio toma conta do coração daquele homem. Ele respira aliviado, aquele peso sai de seus ombros. Era uma hora de desespero. E numa hora de desespero, meus irmãos, as pessoas fazem coisas muito ruins contra outras pessoas. Mas numa hora de desespero também as pessoas fazem coisas terríveis contra elas mesmas. O ser humano pode viver 4 semanas sem comida, 4 dias sem água, 4 minutos sem ar, mas ele não pode ver um único segundo sem esperança. Nós não podemos viver sem esperança. E o diabo é o pai da mentira, e ele tenta nos convencer de que não há esperança na nossa vida. E quando nós sentimos que não há esperança, não há mais o que fazer, é aí que a depressão toma conta, é aí que o desespero se instala, é aí que a ansiedade chega, o desespero toma conta, e a loucura chega. Ele tenta nos convencer de que não há esperança, não há mais o que fazer, não há esperança para a família, não há mais o que fazer na sua casa, não há mais o que fazer com relação aos seus filhos, não há mais o que fazer em relação à sua filha, ela está perdida, ele está perdido, não há mais o que fazer na sua vida. Não deixemos que ele nos engane, não permita que ele te engane. Ainda há esperança, ainda há esperança. O carcereiro de Filipos, meus irmãos, já estava com a espada preparada para enfiar no seu peito.
E lá de dentro levantou-se, ergueu-se a voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Mas eu quero dizer a você, em último lugar, que há esperança para a sua família, porque Jesus é a esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. O carcereiro de Filipos perguntou aos apóstolos o que ele precisava fazer para ser salvo. A pergunta dele, naquele dia, naquela madrugada, melhor dizendo, entrou para a história. Deus permitiu, Deus fez com que aquela questão ficasse registrada em Atos dos Apóstolos. E essa pergunta, meus irmãos, ela tem sido repetida pelos pregadores ao longo da história. E essa pergunta tem sido também a pergunta no coração de tantas pessoas ao longo dos anos. O que devo fazer para ser salvo? Essa tem sido uma grande questão. O que devo fazer para ser salvo? Mas a resposta também, tão imediata, tão pronta, tão objetiva, tão clara, como a pergunta foi colocada, é dada por Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Veja a objetividade da resposta. Há uma coisa somente para ser feita: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não são duas coisas para fazer, não são três coisas para fazer. Crê em Jesus e então seja batizado, crê em Jesus e frequente a igreja, crê em Jesus e entregue o seu dízimo, crê em Jesus e então passe agora um ano frequentando uma determinada classe de treinamento e então serás salvo. Não. Tudo isso é importante. Tudo isso significa crescimento espiritual. Tudo isso nos dá, sem dúvida alguma, amadurecimento na fé. Mas a palavra de Paulo é objetiva, é franca, é honesta, é direta, é certeira. Para a salvação, creia em Jesus. Crê em Jesus e serás salvo. A salvação é pela graça, não é pelos nossos méritos, pelos nossos merecimentos, por aquilo que nós venhamos a fazer, mas é pela fé em Jesus. Por trás da declaração de Paulo está a afirmação da graça. Creia em Jesus e serás salvo. Essa foi a resposta. E naquela mesma noite, ele e seus familiares entregaram o coração a Jesus. E o texto se encerra dizendo que alegraram-se muito por haver crido em Deus. A fé em Jesus, ela é marcada também pela alegria, pela celebração. A vida cristã é marcada pela alegria. A alegria de andar com Jesus. Há um cântico que nós amamos demais, aqueles que viveram aquele tempo, né? E que tiveram privilégio, irmãos, privilégio, né? Rico privilégio, de cantar: satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. E eu me lembro dos jovens, adolescentes cantando, aqueles mais baixinhos, né? Na pontinha do pé, e se esticando todo, né? Que satisfação é ter a Cristo, que coisa, que alegria, né? E outros cânticos de júbilo e de alegria. E o texto então completa e encerra dessa forma, dizendo que eles se alegraram muito por ter crido em Deus. E curioso, meus irmãos, é como a história começa. A história começa com um homem rude, numa prisão fétida, açoitando, executando uma sentença, açoitando as costas com um chicote, um prisioneiro preso por pregar o Evangelho. A história começa de uma maneira trágica, triste, mas ela termina com júbilo, ela termina com alegria, a expressão da alegria da salvação. Alegraram-se muito, não pouco, alegraram-se muito por haver crido em Deus. Essa expressão nos remete a uma outra experiência marcante de conversão também em Atos dos Apóstolos, a conversão daquele oficial do exército da Etiópia, que encontra-se com Filipe no deserto. Aquele oficial da Etiópia,
da rainha Cândace, não é isso? E ele encontra-se com Filipe. Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? Ele lia um dos rolos, um pergaminho, e o pergaminho era o livro de Isaías. Ele disse: eu não entendo o que eu leio. Ele estava parado à beira do caminho, ele parou o carro, a carruagem, o texto mais atual diz: ele parou o carro. Imagina alguém que para o carro na beira do caminho, num deserto, numa estrada perigosa, e começa a ler um livro, e buscando encontrar no livro ali as respostas para a sua vida. Alguém que para à beira do caminho, numa estrada perigosa, num caminho deserto, é alguém que está cheio de dúvidas, alguém que precisa de uma direção. E depois que Filipe expõe a palavra e fala a respeito de Jesus, o texto bíblico nos diz que eles de repente seguem a viagem. Depois que Filipe fala da palavra para aquele homem, eles seguem o caminho, até o momento que eles chegam no lugar que tem alguma água. Não fala se é um oásis, se é um rio, se é um lago, mas tem água. E o próprio etíope, ele, provavelmente um general do exército da Etiópia, porque ele era um dos ministros, provavelmente pelo que diz o texto, aquele que tomava conta dos tesouros da rainha, alguém muito importante na corte da Etiópia. E aquele homem então diz: aqui tem água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe então diz: é lícito, ou seja, é possível, você pode ser batizado. Filipe não vende barato. Não, bora, é agora. Não, é lícito, é possível, se você entendeu o que eu falei, se você de fato crê de todo o seu coração. E ele então dá o seu testemunho de fé: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali diz a Bíblia então que ambos desceram a água. Então aí fala de um batismo por imersão e não por aspersão. Por aspersão ele aspergia a margem da água, mas entram os dois. O texto fala claramente sobre isso. A palavra batismo significa mergulho em água, mergulhar. E de fato ambos descem a água. E ali Filipe o batiza, o mergulha. A compreensão do texto é essa. Mas interessante como termina também o texto bíblico. O texto termina dizendo que o etíope, jubiloso, seguiu o seu caminho. E não viu mais Filipe. E não viu mais Filipe. Jubiloso seguiu o seu caminho. Aquele homem que estava à beira do caminho, cheio de dúvidas, parado numa estrada deserta, ele agora não tinha mais nada que o detinha, nada que o pudesse deter. Ele estava cheio de convicções, cheio de fé, cheio de certezas, cheio de júbilo, cheio de alegria. E assim como o etíope e sua família se alegravam muito por haver crido, ele também. E agora jubiloso, sem impedimento algum, ele seguiu o seu caminho. Jesus é a esperança para as famílias. Ele tem a solução para os problemas da nossa alma e da nossa casa. O segredo de uma família feliz, amados irmãos, não está no tamanho da residência, não está no bairro nobre ou pobre em que a família vive, no valor das joias que ela tem ou deixa de ter. Está em crer em Deus. Está exatamente onde ela coloca a sua fé. Assim como a família do carcereiro de Filipos, muitos lares têm sido de fato transformados pela presença abençoadora do Filho de Deus. Eu quero encorajar você, que se ainda não o fez, para colocar a sua confiança no Senhor Jesus. Colocar a sua fé no Senhor Jesus. Há lugar para a esperança na nossa família. Há esperança para a sua família. Há lugar para a esperança na nossa família quando em nosso coração há lugar para nós crermos em Jesus. Há lugar para nós crermos no Salvador. Abra o seu coração para Jesus. Se aqui entre nós nesta manhã alguém ainda não tomou essa decisão, se entre aqueles que nos acompanham também pela internet
que acompanha o culto desta manhã online. Se você ainda não tomou essa decisão e convive com essa situação de falta de esperança, há esperança para a sua família. Mas o primeiro passo é esse. Nós caminhamos com passos muito firmes, com passos muito confiantes, quando primeiro nós entregamos a nossa vida nas mãos do Mestre. O salmista Davi, ele escreveu: o Senhor é o meu pastor. E ele adiciona: nada me faltará. Só quando nós elegemos o Senhor como pastor de nossas vidas, é que nós podemos afirmar com segurança, com confiança, com certeza, que nada nos faltará. Abra o seu coração, abra o seu coração, e permita que o Senhor Jesus entre nele, e dirija-se a Ele com fé. Deixemos que Ele traga esperança para a nossa vida e para o nosso lar. Que Deus abençoe você, amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Ainda há esperança para o seu lar, ainda há esperança para a sua família, amém? Deus nos abençoe nisso. Vamos nos colocar de pé, e através desse cântico vamos consagrar a nossa família ao Senhor. Falei muito?
Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai amado, os nossos lares, nossas famílias, nossos filhos, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua proteção. Pedimos a direção do Senhor, ó Pai amado, e a provisão do Senhor. Provisão afetiva, provisão amorosa, Senhor Deus. Que os Teus cuidados estejam sobre os nossos lares. E, ó Pai, nesse tempo tão difícil pelo qual nós temos vivido, que todo o suprimento de que os lares necessitam, que possam de fato, ó Deus, acontecer, ó Pai. E que possamos experimentar a Tua graça sendo dispensada, sendo derramada sobre as nossas famílias, ó Pai. A palavra dessa manhã nos fala sobre esperança para a família. Que possamos sair daqui nesta manhã, ó Deus, com os nossos corações cheios desta viva esperança. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.